bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 70, Marco Túlio Cícero, a voz da República Romana. Se a República Romana teve um advogado, filósofo, estadista e um mártir, esse homem foi Marco Túlio Cícero. A gente está chegando na hora em que o Marco Túlio vai sair da nossa história, né? Mas eu não queria deixá-lo partir sem a gente passar um tempinho com ele. Entender, conhecer um pouco esse homem. Nasceu ali na cidade de Arpínio, ele não nasceu na cidade de Roma, e ele nasceu em 106 a.C., um pouco mais velho que Júlio César. Ele era o que os romanos chamavam de um homem novo, um homo novus, né? Ele não tinha uma linguagem patrícia, não tinha sequer nascimento na cidade de Roma, ele não tinha uma linhagem de generais ou de aristocratas ou de patrícios. A nobreza dele, o nome dele, veio da sua competência, do seu intelecto, né, e não do seu sangue ou da sua família. Ele saiu, né, ele foi estudar, ele foi educado na Alexandria, na Grécia, voltou para Roma, né, lá na Grécia e na Alexandria ele mergulhou na filosofia, na retórica, se tornou um mestre, né, nessa arte da oratória. E ele acreditava que um político, um advogado, um homem público devia ser, acima de tudo, um filósofo, capaz de persuadir as pessoas, né? E ele persuadiu. O Cícero ganhou fama nos tribunais como advogado, o advogado mais brilhante do seu tempo, talvez um dos maiores de toda a história, defendendo a justiça e a república contra os abusos do poder. Isso é um tema na carreira do Cícero que as pessoas esquecem. Desde o começo ele tinha esse tema de defender as pessoas contra os abusos das autoridades, né? A gente já viu no episódio passado, no ano de 63, foi o auge da carreira política dele, quando ele foi eleito cônsul, né? E nesse ano ele enfrentou a conspiração do Catilina, né? Que era um nobre arruinado que planejava incendiar Roma e assassinar o próprio Cícero, né? Como cônsul daquele ano e tomar o poder. Com uma série de discursos no Senado que ficaram conhecidos como as Catilinárias, né? O Cícero expôs o complô com a frase que ecoa até hoje, né? Ó tempora, ó mores, né? Ó tempos, ó costumes. Ele salvou a cidade, salvou a república, né? E foi aclamado naquela época, naquele momento, como o pai da sua pátria, né? O pater patria. No entanto, a decisão dele de executar 5 conspiradores que eram cidadãos romanos sem julgamento iria criar uma sombra legal para ele que vai persegui-lo até o fim da sua vida, né? Durante o crepúsculo da República, né, ele foi cercado por gigantes ali, né, políticos da história, o César, o Pompeu e o Crasso, né? Esses 3 formaram o primeiro triunvirato e o Cícero viu esse grupo, né, de homens com muito poder excessivo como uma ameaça à Constituição e à República, né? Ele acabou sendo forçado ao exílio na Grécia, em 58 a.C., e ele teve sua casa destruída, né? Foi um período muito duro para ele. Ele acabou voltando para a cidade, mas quando a Guerra Civil estourou entre o César e o Pompeu, o Cícero acabou escolhendo o Pompeu. Na verdade, ele escolhe o Pompeu para ajudar a liderar a defesa da República diante do Júlio César, né? Só que a gente sabe que o Pompeu se perdeu, a gente já viu isso, e com a vitória do Júlio César, o Cícero tem que pedir clemência, né? E ele se retira da vida política ativa para escrever as suas maiores obras filosóficas. E eu vou parar um momento para a gente entender um pouco da filosofia e da mente do Cícero, né? Como filósofo. Ele era um cético, né? Ele era uma pessoa que ele achava que a certeza era inatingível, né? Você tinha que analisar todos os argumentos. Ele era um opositor ao dogmatismo, né? Ele criticava muito as escolas filosóficas gregas do epicurismo e do estoicismo, né? Ele via isso como doutrinas e não como serem abertas ao inquérito, à investigação, né? Ele gostava muito de unir filosofia e oratória, né? Ele achava que comunicação era essencial para disseminar a filosofia e convencer o público. E ele tinha essa história de usar o formato do diálogo, que foi um formato que ele aprendeu com Platão, mas ele mesmo escreveu, tá certo? Ele tem 2 períodos filosóficos. O primeiro é sobre o foco na política, ele escreve obras sobre a república, como organizar um governo, as leis e sobre a oratória.
E o segundo período é esse agora, onde ele está meio que aposentado. Ele vai para a casa dele, passa 2 anos escrevendo praticamente. Ele escreve livros sobre envelhecer, sobre luto. Ele perde uma filha, que ele fica numa depressão terrível. Ele escreve livros sobre as escolas filosóficas, né? Ele nunca se coloca diretamente como membro de uma escola, né? A maioria das pessoas acha que ele... Muita gente tenta colocá-lo como um estoico hoje, mas ele criticava o estoicismo, como ele criticava o epicurismo. Talvez ele fosse mais próximo da posição do Platão, né, na academia, mas eu vi interessante que para fazer esse episódio eu estava lendo sobre os filósofos modernos. Eles acham que o Cícero, na verdade, o predecessor, o maior seguidor dele acaba sendo David Hume, que é um filósofo escocês aí do final dos 1700, né? Que tem essa coisa do ceticismo, né? De você desconfiar de todas os dogmas, né? Então ele usa os temas principais da filosofia do Cícero vão ser política, obviamente, a história da lei natural, né? Que é uma questão que ele bate muito, que existe uma lei natural que é universal e que é divina, que é um padrão para todas as leis humanas, uma coisa bem platônica, que se você parar para pensar. A questão da ética, né? Ele acha que a filosofia tem que ser vivida, né? Ela tem que ser uma coisa praticada, como você vive. E a questão da teologia. A teologia é complicada porque existe uma tensão entre você investigar a realidade e questionar a existência de deuses e a necessidade da religião para manter a coesão social. Então isso aí foi só uma parada que a gente fez nesse momento do Cícero, que foi esse segundo momento filosófico dele que ele escreveu bastante. Você pode encontrar todas essas obras hoje disponíveis na internet. Com o assassinato do Júlio César, um assassinato que o Cícero não fez parte, né? Ele não fez parte daquela conspiração, mas ele celebrou a morte do tirano, né? O tiranicídio. E ele voltou ao palco político, né? Ele faz uma aposta muito, muito ruim nesse momento, né? Ele ataca o Marco Antônio, uma série de orações chamadas filípticas. São discursos brutais, onde ele descreveu o Marco Antônio como um bêbado, um tirano incapaz de ter poder político, ele não devia ter poder político. Mas essa coragem que ele acabou assinando a sentença de morte dele, né? A esposa do Marco Antônio, em particular, odiava o Cícero. Era uma mulher chamada Fúvia, e ela realmente exigiu a cabeça, literalmente exigiu a cabeça, quase como uma Salomé, exigiu a cabeça lá do João Batista, né? A esposa do Marco Antônio, a Fúvia, exigiu a cabeça do Cícero, literalmente, né? Então, quando o Antônio, o Otaviano e o Lépido formam o segundo triunvirato, o nome do Cícero acaba naquela lista horrível das proscrições, né? Então, em dezembro de 43 a.C., o Cícero enfrentou com dignidade de filósofo, né, o fim dele, né? Dizem que ele tentou escapar para a Grécia, não deu certo, mas ele ordenou que os escravos dele não resistissem aos soldados que chegaram para executá-lo. Ele ofereceu o seu pescoço aos soldados e, por ordem do triunvirato, ele teve a sua cabeça e as suas mãos, que era a ferramenta. Eles queriam pegar a cabeça do Cícero e as mãos, né, que escreveram aqueles discursos, e a cabeça, a mão, a língua que falou aqueles discursos foram pregadas lá na rostra, no Senado, no Fórum Romano, para que todos vissem o preço que era desafiar o novo poder do triunvirato, né? O Cícero morreu, a sua voz nunca se calou, né? Até hoje. Se hoje a gente escreve, a gente pensa como a gente faz, a gente deve a ele. Ele traduziu a filosofia grega para o latim, ele criou um vocabulário para o mundo jurídico e um mundo acadêmico que a gente usa até hoje. Séculos depois, no Renascimento, houve uma redescoberta das cartas do Cícero. O que é interessante do Cícero é que não só a gente tem os livros dele, mas a gente tem a série de cartas dele que mostram o Cícero como um homem cheio de dúvidas, de medo, de depressão, de ansiedade, de ambição, de ganância por dinheiro. Praticamente todas as cartas dele foram encontradas pelos amigos dele. Todo esse legado foi inspiração, né, também para os fundadores dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem várias cidades com o nome de Cícero. E para os defensores do Estado do Direito contra a tirania. Até hoje o Cícero é utilizado. O Marco Túlio Cícero foi talvez o grande último republicano em Roma, né?
a acreditar que a República de Platão poderia sobreviver nos esgotos de Rômulo. Essa, inclusive, é uma frase do Cícero, né? Que ele reclama do Catão. O Catão age como se ele estivesse na República de Platão, quando a gente vive nos esgotos do Rômulo. No próximo episódio a gente volta ao sangue e ao pó das legiões, né? A gente vai ver o choque final entre o triunvirato e os conspiradores lá na Grécia, onde o destino da República vai ser decidido pelo ferro e não mais pelas palavras. A gente se encontra no próximo episódio.